E aí galera, beleza? Bom, dando continuidade, né, no vídeo a respeito dos preços, né, dos consoles antigos, como seriam atualmente. Então agora nós vamos falar dos consoles propriamente ditos, tá bom? Então, seguindo a mesma lógica do primeiro vídeo, nome do console, data de lançamento, preço original em dólares, daí a inflação corrigida, a inflação americana, e depois jogando na nossa realidade brasileira. Infelizmente, com a taxa de impostos aí de 72% que é efetuada aqui no Brasil. Então nós vamos ver que os videogames, né, no geral, não eram coisas assim para todos, né? Todos os mortais, todas as crianças mortais aí, vamos se dizer. Por isso que jogávamos muito em locadoras, alugávamos muitas fitas, porque era caro, tá? Nós vamos ver aí pelo primeiro. Então o Odyssey, o Magnavox Odyssey, data de lançamento 1972, ele saiu a $99 em 72, só que se corrigir, ele vai para 570. Então, com a nossa carga tributária, hoje um Odyssey sairia por R$ 3.176. Então, bem salgado, vamos dizer assim, o preço. Foram vendidos 330 mil unidades. Muitos consideram, né, o criador do videogame e tal, o Nolan Bushnell, da Atari. Mas eu considero o criador do Odyssey, o Ralph Baer. Até existe uma discussão que o Bushnell ele viu, né, em uma feira a respeito de jogos eletrônicos, o jogo, né, Ping Pong do Odyssey, e em cima disso ele teve a ideia de criar o Pong. Então foi feito aí ações na justiça e provado que sim ou que não, mas pelo menos, né, a fama ficou para a Atari e não para o Odyssey. Então é o nosso primeiro da lista. Segundo, então, o Atari 2600. Ano de lançamento 1977, preço original $199, corrigido 790. No Brasil você pagaria R$ 4.400. 30 milhões de cópias de unidades foram vendidas, tá, do Atari. Então preço bem salgado, vamos dizer assim, mais de R$ 4.400 aí no aparelho. A Nintendo entra no mercado em 1985 com o famoso NES, esse reinou por muito tempo, né? Então, o preço original dele de 199, vocês vão ver que esse preço de 199 e 299 era meio tabelado, né? Todo mundo tinha que lançar mais ou menos nesse preço os videogames. Então, inflacionado ele sairia por 445, hoje você pagaria mais ou menos aí seus R$ 2.500 no NES, no Nintendinho. Foram vendidos 61 milhões de unidades do nosso querido NES. O Master System gostava muito desse videogame, né, desse console. Foi lançado em 1986, preço de $199, corrigido. Sairia mais ou menos o preço que é o NES, né? 2.437, 2.500 reais. 13 milhões de cópias vendidas. Nossa, mas por que tanta diferença? 61 milhões para o NES, 13 milhões para o Master System. Tinha os direitos dos jogos, os desenvolvedores não poderiam desenvolver jogos para a Sega, para o Master System. Isso também afetou o Mega Drive mais para frente, né, nas décadas. Então ele ficou travado. Era um videogame muito bom, um processador gráfico até melhor do que o do NES, mas como não tinha tanto desenvolvedor de jogo, não tinha tantos jogos como o NES, ele acabou ficando para trás. Mas um ótimo videogame. Aí vem o TurboGrafx, 1989, 199, de novo, né, a mesma cifra, saindo aí com a inflação 386, então ele sairia para nós por 2.154, 10 milhões de unidades vendidas do TurboGrafx. O querido Mega Drive da Sega também, videogames muito bons que a Sega lançou, né, até o Dreamcast, vamos dizer assim, que daí acabou encerrando a sua fabricação, mas de novo, cai naquela questão. Os desenvolvedores não podiam desenvolver jogos tanto para um como para o Super Nintendo na época, que era o grande concorrente. Mas vendeu bastante. Se a gente for ver, 40 milhões de unidades vendidas, a gente vai entrar no Super Nintendo com 49. O Mega Drive deu bastante dor de cabeça para a Nintendo, sim, tá bom? Lançado em 88, saía por 189, estão vendo? Eles baixaram $10 aí, o valor tradicional de 199. Então ele custaria aí mais ou menos R$ 2.000, um Mega Drive. 40 milhões de unidades vendidas. O Super Nintendo, lançado em 1990, com a cifra de 199,
49 milhões de unidades vendidas e sairia mais ou menos R$2.000 aí se você quisesse comprar, né, da data de lançamento, se fosse hoje, um Super Nintendo. Neo Geo, esse sim, um dos videogames mais caros da história, né? Lançado em 1990, ele teve um preço de lançamento de $649. Reajustado, ele ia sair $1.150. Então você pagaria com a nossa tributação no Brasil mais de R$6.000 no Neo Geo. Por isso que era muito difícil da gente ver um Neo Geo até em locadoras. E também a quantidade vendida, 410 mil. Se você juntar o Neo Geo CD também, ele não vai passar, ele vai passar um pouquinho de 1 milhão de unidades vendidas. O Neo Geo era muito utilizado também para fliperamas, tá? Esse aqui, o mais caro, né, o 3DO. Então, lançado em 1993 por $700, hoje corrigido $1.165, teria que desembolsar R$6.492 para ter o 3DO. 2 milhões de unidades vendidas. Então vocês vão ver que não chega nem perto aí do que foi o Super Nintendo, Mega Drive e afins. Agora sim, 1995, a Nintendo ela perde, né, o seu reinado. Para quem? Para a PlayStation. Existe aquela história, nossa, mas a Nintendo ela brigou com os desenvolvedores da Sony e não quis lançar o CD. A Nintendo tinha um medo muito grande, né, de se lançar CD, a pirataria ia correr solta, que foi o que aconteceu. PlayStation 1 e PlayStation 2, os jogos eram, pelo menos no Brasil, totalmente 90% dos jogos aí pirata. Muita gente comprava original, sim, mas a grande maioria a questão da pirataria. Então o PlayStation, a Sony, né, quis fazer o seu próprio console, deu muito certo, 104 milhões de unidades vendidas, é um dos 4 que passaram essa barreira. Então foi lançado em 95, preço de $299, hoje corrigido ele sairia 472, então você desembolsaria R$2.600 para ter um PlayStation 1. Nintendo 64, então a Nintendo ela não querendo desenvolver o CD, ela continua com os cartuchos, mas daí vocês vão ver aqui, ó, unidades vendidas. Coitado do Nintendo 64, ele era um videogame muito bom, sim, mas 32 milhões de cópias vendidas contra 104 milhões do PlayStation, então não deu nem graça, né? Então, lançado em 1996, preço de 199, mesmo sendo $100 mais baratos, não chegou nem perto do que o PlayStation 1 foi, o Nintendo 64. Você desembolsaria R$1.700 para ter ele. Esse aqui, o saudoso, né, o último console lançado pela Sega, o Dreamcast, muito bom também, lançado em 1999, pelo um preço de $199, e hoje você desembolsaria R$1.600. Foram 10 milhões de unidades vendidas do Dreamcast. Então, com esse aqui, a Sega ela para de desenvolver consoles e ela vai só para desenvolvimento de jogos daí para frente. Videogame muito bom. Falar a verdade, todos da Sega, né, foram muito bons. E aí aqui sim, né, o cara dos videogames, unidades vendidas, é o videogame que mais vendeu no planeta, 157 milhões. O PlayStation 2 que teve lançamento no ano de 2000, saiu por $299, corrigido 418, então você pagaria aí R$2.330 no lançamento de um PlayStation 2, se fosse atualmente. Lógico que aqui são os valores de lançamento, quando lançou. Depois os videogames eles foram abaixando, vai passando o tempo, né? O preço vai caindo bastante da questão dos videogames e dos jogos também. O GameCube, então a Nintendo ela para com a questão dos cartuchos, né? Mas mesmo assim ela não dá o braço a torcer naquele DVD tradicional e cria o DVD um pouco menor, né, para o GameCube. Data de lançamento 2001, preço de 199, hoje você desembolsaria R$1.508, 21 milhões de unidades vendidas, mas também não foi um grande sucesso que se imaginava para a Nintendo. Para falar a verdade, desde o lançamento do PlayStation 1, a Nintendo patinou bastante, até chegar o DS, até chegar o Wii, que daí ela começou a respirar um pouquinho mais. E aí, o ano passado, né, o ano retrasado, a questão do Pokémon GO que deu uma injeção de ânimo para a Nintendo, vamos se falar assim. E o último da nossa lista aqui, o Xbox, né, o
digamos, o Xbox One realmente foi lançado em 2001, preço de $299. Hoje sairia $406, você desembolsaria R$2.266. 24 milhões de unidades vendidas. Então foi quando a Microsoft ela entra nesse mundo dos videogames. Ah, mas e o Xbox 360? Por que não está na lista? Porque eu estou colocando aqui os videogames mais antigos. O 360 ainda está em fabricação e contando, né? Eu tenho aqui questão de vendas. O Wii tem 101 milhões de vendas. PlayStation 3, 86 milhões de vendas até o momento. O Xbox 360, 85 milhões de vendas. E contando. Então, o empate técnico é entre o Play 3, o Xbox 360 e o Wii liderando aí a venda a respeito dessa geração. Um pouco mais recente, dados de janeiro de 2017, o Xbox One tinha vendido até o momento 26 milhões, o Nintendo Wii U 14 milhões e disparado o PlayStation 4 com 54 milhões de unidades vendidas. E daí nós temos também o Nintendo Game Watch. Esse aqui até eu puxei o preço, né, que é o novo da Nintendo. No Paraguai, o de 32 GB, sai por $379,90. Você comprando ele aí por R$1.220, tá bom, gente? Bom, o vídeo fica por aqui. Então a gente contou um pouquinho, né, da história dos videogames, por que não? Então os preços que eram efetuados nas datas de lançamento e se você comprasse hoje em dia, quanto pagaria por esses consoles que nós amamos tanto, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui no vídeo e os...